Amados irmãos, plena paz a todos. Vai tudo bem contigo? Assim espero e desejo no Senhor que em tudo te vá bem, que este vídeo te encontre bem. Louvamos a Deus por mais uma ocasião de vitória que o Senhor, o nosso Deus, nos outorga em podermos nos reunir aqui nesta ocasião tão especial para abordarmos a sexta lição da revista bíblica, publicada pela editora CPAD. O tema geral está aqui comigo, ok? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E a lição em foco deste domingo 12 de maio de 2024, está subordinada ao tema As Nossas Armas Espirituais. Tema poderoso, necessário. Fique conosco, tenho certeza que Deus irá clarear a tua mente, as tuas ideias com relação ao teu projeto de aula. A você, professor, e a você, aluno, que ama uma aula participativa. Quer participar da aula fazendo perguntas inteligentes? Trabalhos como estes fazem toda a diferença para nos clarear as ideias. Oro neste momento para que o Senhor Deus vitalize as tuas faculdades mentais, que Ele venha nutrir a tua capacidade de raciocínio, amplificar tua capacidade de absorção do assunto. Deus seja louvado hoje e eternamente. As nossas armas espirituais. O texto de ouro, o texto áureo, está localizado no versículo 4 do capítulo 10 da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, para destruição, para aniquilação, para ruína das fortalezas, acrescento, do inimigo. Amém? Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Estas são as armas que logo na verdade prática são apresentadas: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Quem tem este hábito, o hábito de orar, ler a palavra e jejumar, orar e ler a palavra, jejumar e orar, não importa a sequência, contanto que estes existam em sua vida diária, este crente é um verdadeiro combatente da fé. Este crente é um verdadeiro militante na saga espiritual. Este sim é um verdadeiro cruzado que luta e combate com honra e, consequentemente, terminará a sua luta com louvor. Amém? O texto da leitura bíblica que será feito, leitura bíblica em classe, se encontra em Lucas, capítulo 4, verso 1 ao verso 4, verso 16 ao verso 20, que nos diz assim a poderosa palavra do Senhor, o nosso Deus: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo:
escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Verso 16: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Oh, glória! Glória a Jesus! Gloriosa leitura ou referência para esta mensagem é uma passagem rica, uma passagem poderosa que nos faz meditar na autoridade que é pertinente, a autoridade que é do próprio Cristo. Ninguém lhe deu, é dele. A autoridade é dele, nos faz meditar por demais. E assim, meditando nesta autoridade que é dele, que lhe é peculiar, nós nos sentimos à vontade para nos deleitar nele, descansando e desfrutando deste conhecimento. O conhecimento de fato é libertador. A introdução desta lição nos diz assim: na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculo de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada, a saber, a palavra, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Eis uma verdade nítida, nua e clara. No jornar de ar cristão, estas armas são indispensáveis para o cumprimento louvável de nossa militância. Militamos por fé, mas esta fé, como todo organismo vivo, precisa ser alimentada, e não apenas alimentada, mas também exercitada. A nossa fé precisa, carece, para se manter viva em progresso, da palavra, precisa da oração, precisa do jejum. Adentremos ainda mais profundamente nesta lição, abordando o primeiro tópico com o tema as armas do crente. Primeiro subtópico, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Olha que interessante. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espadas, vara, funda, arco, flecha, lança, dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que esta ou este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Salmo 20, verso 7, quando o salmista tão gloriosamente disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que servimos ao Senhor, faremos menção do nome do Senhor.
Consequentemente, o verso 8 diz que a consequência deste ato dele, ele diz: para aqueles que confiam em carros e cavalos, uns encurvam-se e caem. Mas nós, que fazemos menção do nome do Senhor, que servimos ao Senhor, compomos o seu exército, nos levantamos e estamos de pé. Oh glória! É fundamental que o meu irmão, minha irmã, que está neste momento comigo ingressando nesta lição, ainda que venha compreender que as armas que o Senhor Deus nos dispõe, temos total acesso às mesmas, por fé. E não devemos de forma alguma nos negar a usá-las, a nos apoderar delas. Não devemos de forma alguma nos negar a não apenas estarmos armados, como também protegidos. Como foi aqui mencionado, existem na Bíblia a apresentação de armas, e é especificado, a Bíblia é rica nesse sentido, é especificado que há armas de ataque e armas de defesa. Isso literalmente, pois a Bíblia contém narrativas literais que através das mesmas extraímos lições espirituais. A Bíblia é rica neste sentido. Ela nos apresenta pelo menos de 3 formas na corrida da nossa jornada espiritual. A Bíblia nos apresenta, a Bíblia nos coloca como agricultores, atletas e, por fim, ou pode-se dizer que a citação de maior evidência na Bíblia é que somos apresentados como soldados. A Bíblia nos olha como um exército, então ela também apresenta uma linguagem militar. A Bíblia apresenta uma linguagem para atletas, uma linguagem para agricultores, mas uma linguagem também para militares. Como civis, pessoas simples, pessoas comuns, pelos olhos da fé, somos contemplados como soldados, como agricultores, como atletas. Independentemente da visão, nós estamos em atividade, nós estamos em uma carreira, nós estamos desenvolvendo um percurso. E é necessário estarmos preparados e devidamente trajados, munidos, para que tenhamos louvor nessa empreitada espiritual. Portanto, as armas estão a nosso dispor. Não se negue a usá-las, não se negue a apoderar-se delas, pois o Senhor Deus dá e com liberalidade. Isto nós veremos perfeitamente ao longo da lição. Nós poderemos ter uma noção especificamente das armas espirituais e em que se aplicam estas armas, a linguagem literal em que se aplicam ao termo espiritual. Mas antes disso, precisamos entender as estratégias do inimigo. Pois na lição passada, eu tive a oportunidade de comentar o vídeo anterior. Se você não viu, tem a oportunidade de vê-lo aqui, né? Está disponível para você dar uma olhadinha. Após este vídeo, você vai lá dar uma conferida. Eu falei que a palavra que voga para o sucesso é o termo estratégia. E aqui o segundo ponto do primeiro tópico, ele vai abordar este assunto, nos denunciando as estratégias do adversário. Nos diz assim: não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para iludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração. Isso, Mateus capítulo 13, verso 19. Buscar altas posições com mentiras. Atos capítulo 5, verso 3. Ananias e Safira, lembra? Usar pessoas para atrair. Lucas 22, verso 3 e 4, quando Judas, né, se propôs esse desserviço ao evangelho, e que de certa forma acabou sendo o serviço, pois por meio desse, a maior prova de amor é exemplificada quando ele chama de amigo a quem ele sabia que estava traindo. Que lição poderosa acerca do amor. Escravizar, segunda arma que é usada, é mais uma arma que é usada pelo inimigo, está descrito em 2 Timóteo capítulo 2, verso 26.
enfraquecer a fé do crente. Lucas capítulo 22, verso 32, quando Satanás pediu para peneirar a Pedro, né? E o Senhor Jesus simplesmente disse a ele que rogou ao Pai por ele. Enganar com doutrinas demoníacas, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Isto, nestes últimos tempos, será recorrente, infelizmente. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo, quando ele disse, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eis as estratégias do inimigo. O inimigo busca colocar em nosso coração a ambição, né? Ambição de forma pejorativa, de um olhar com um olhar mau, de fato, para a mesma, uma ambição voraz por altas posições, fazendo assim a pessoa a caminhar por caminhos condenáveis pela palavra de Deus, fazendo uso de mentiras, engano, calúnia, dissensão, provocando no meio da igreja, né, mais separação do que qualquer outro sentimento ou ato. O inimigo também, com suas estratégias, ele procura remover do coração das pessoas a palavra de Deus, a semente, a poderosa palavra de Deus. A pessoa até sente um impacto na hora do culto, porém aquela palavra logo se vai, por ela não continuar dando vez e voz ao Espírito Santo, né, para que ele continue iluminando o seu entendimento acerca das Escrituras. Ele escraviza com o pecado, ele enfraquece a fé do crente, enganando com doutrinas de demônios e por aí vai. As obras do inferno são muitas, as artimanhas do adversário são muitas. As coisas que o inimigo tem a seu dispor, as armas que ele tem a seu dispor, tenha certeza, ele não se nega a usá-las. Ele usa mesmo. E tudo por baixo da sagacidade. Ele não é um adversário, um rato. Ele não é um rato. Ele não segue as leis da guerra. Ele não segue a honra num campo de batalha. Ele é sagaz. Ele é mau, ele é cruel, ele é pai da iniquidade e da mentira. Então tenha certeza que, se for preciso, em todo o tempo, ele comprar e vender, dar golpe baixo, de fato, agir com toda a desonra possível, ele vai agir. Por este motivo, não podemos de forma alguma nos abster de fazer uso das armas espirituais. Devemos nos apoderar daquilo que está a nosso dispor. A palavra do Senhor, o nosso Deus. Não devemos de forma alguma nos abster, mas devemos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade, corpo, alma e espírito, nos apoderar daquilo que o Senhor Deus nos propõe a nosso dispor. Neste primeiro tópico, ele orbita em torno da ideia de que não se negue a tomar posse daquilo que está a teu dispor. Esta é a palavra que vai sobressair neste primeiro tópico. Não se negue. Não se deixe ser levado pela preguiça. Não se deixe ser levado pelo sono da indolência. Não se deixe ser levado pela inércia. Não se deixe ser letárgico, né? Para buscar aquilo que está a teu dispor, aquilo que o Senhor tem franqueado a você, aquilo que o Senhor tem para te conceder com liberalidade, poder e autoridade na palavra. Amém? Segundo tópico, ele estará abordando as 3 armas espirituais do cristão com foco, sendo específico, as 3 armas, né? Tecendo o comentário. Segundo tópico estará tecendo o comentário acerca das 3 armas. E a primeira, que é destacada, obviamente, né? Tudo depende dela, a palavra de Deus. Primeiro subtópico do segundo tópico, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4:4.
Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejamos, atenção, meus irmãos, redobre atenção nisso. Conselho de nosso irmão Pedro. Sim, o apóstolo Pedro, o mesmo que o Senhor Jesus advertiu a ele. Pedro, essa noite Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti. E quando findar tudo isto, quando acabar tudo isto, confirma teus irmãos. Ou seja, fortifica teus irmãos. Depois do processo que você vai passar, fortifica seus irmãos. Eu amo, dentre tantas características da palavra do Senhor, nosso Deus, a franqueza. A franqueza com que o Senhor trata conosco acerca da cruzada cristã. Eu amo a sinceridade e a franqueza do Senhor. Ele não nos deixa enganados. João capítulo 16, verso 33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não nos deixa enganados acerca do que haveremos de viver, mesmo servindo a Ele, mesmo tendo o privilégio de confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Ele diz que não é o fato de você ingressar nesta jornada cristã, nascer de novo, morrer para o mundo, abandonar o pecado, ser liberto das chagas do pecado, do poder do submundo. Não é por isso que você vai estar isento de sofrimentos. Saber, Pedro, o Senhor Jesus olha para ele e diz: olha, ele pediu, vai acontecer. Porém, descansa teu coração, eu roguei ao Pai por você. Isso quer dizer que eu pedi ao Pai para que dê sustentação, para que Ele te dê graça, para que Ele anime o teu espírito, para que Ele te fortaleça, para que Ele venha munir a tua alma, para que Ele venha corroborar a tua estrutura, para que Ele venha investir na tua base espiritual. Praticamente isso que o Senhor Jesus estava dizendo a ele. Aí Pedro, esse mesmo Pedro, vem aqui e agora, uma vez que passou por todo o processo, ele cumpre aquela última parte que o Senhor Jesus falou para ele. Quando acabar tudo, confirma teus irmãos. E o que é que ele vem para confirmar? Desejemos afetuosamente o leite racional. O que ele está falando? Do que ele está falando? A que ele está se referindo? A palavra de Deus. Por meio dela, da palavra de Deus, temos substância, temos estrutura, temos capacidade, temos inteligência, temos sabedoria, somos nutridos, fortificados, corroborados, preenchidos, vivificados. Oh glória! Por meio da palavra, nós temos poder e autoridade para enfrentar todas as coisas e, quando findar, permanecermos de pé. A palavra. Neste segundo tópico, as três armas espirituais, a palavra de Deus, sendo ela que encabeça, a primeira arma que encabeça, eu preciso apresentar a desculpa que mais é apresentada pelas pessoas para não se apoderar desta arma, a palavra de Deus. Qual é a desculpa mais apresentada? Eu não entendo. A segunda desculpa, né? Porque a primeira eles dizem que é complicada a leitura. Aí já hoje nós temos a nosso dispor inúmeras versões, né? Inúmeras versões para desbancar, para frustrar estes argumentos, né? Esses fracos argumentos, míseros argumentos, argumentos miseráveis. É porque é difícil de se compreender, né? Eu não consigo entender a palavra do Senhor, o nosso Deus. O segundo argumento mais citado, eu começo a ler e me dá sono.
Eu não consigo ler, porque quando eu começo, porque eu não tenho um hábito de leitura, né? Eu não leio nada, Deus sabe. Então, eu prefiro ouvir a palavra, eu coloco para ouvir. Ótimo, bênção. Muita bênção mesmo, muita bênção. Principalmente para quem tem atividade diária, né? Para quem tem suas atividades, para quem tem uma jornada diária muito corrida, né? Não tem tempo para nada, nem para se alimentar direito, mal pode ir ao sanitário, às suas necessidades, né? De fato, ouvir a palavra é bom, mas em termo de excelência, é você ler, é você tirar um tempo. Quem quer, irmãos, você já ouviu inúmeras vezes essa frase, quem quer correr atrás, quem quer dar um jeito. Quando se quer, irmãos, por esse motivo é linda a palavra do Senhor, a maneira com que o apóstolo Pedro, ele abordou este assunto. Ele não disse assim, queiramos afetuosamente o leite racional, né? Ele não disse para você simplesmente ter um sentimento ou, por ocasião e conveniência, querer a palavra de Deus. Não. Ele disse, desejemos. Vontade, querer, tudo isto se passa, frustra-se e não dá nada. Mas o desejo, irmãos, em se tratar de desejo, a falar com uma grávida, vamos utilizar essa linguagem, né? Das mulheres grávidas, quando ela tem aquele fenômeno durante o período da gravidez, período gestacional, ela tem aquele fenômeno, né? O desejo. Eu me lembro, antigamente as pessoas falavam muito que a criança, se a grávida não fosse atendida, a criança nasceria com a imagem daquilo que era objeto de desejo da mãe, né? Não me aprofundando nessa história, nesse relato, eu quero me aprofundar com você na ideia central. A ideia central é que desejo não se consola com outra coisa, a não ser com aquilo que lhe é objeto. Deseje a palavra. Tenha desejo pela palavra. Tenha anseio por ler a palavra. Tenha prazer em procurar entender a palavra. Faça com prazer uma busca, um rastreio do teu dia, das oportunidades que você tem no seu dia de parar com todos os afazeres e descansar um pouco. Dentro deste tempo, instale o momento da leitura da palavra. Nem que seja em virtude de sua jornada de trabalho, não sei com que você trabalha, mas nem que seja pelo menos 5 minutos de leitura. 5 minutinhos lendo a palavra. Foi feito um estudo acerca disso, da leitura da palavra, o efeito que ela tem. E dentre os tantos dados apresentados, porque foi um estudo bastante extenso, uma coisa me chamou a atenção. O tempo médio de se fazer a leitura bíblica de um capítulo é de pelo menos 5 minutos. Então, se você dedicar 5 minutos para a leitura bíblica, você poderá ler um capítulo. É um capítulo que você lê. É um capítulo que fará diferença na tua história. É um capítulo que trará nutrição espiritual. É um capítulo em que você parou toda a jornada de tua carne, maus pensamentos, maus sentimentos, ataques do adversário sendo desferidos contra você constantemente, 24 horas, porque ele não descansa. Aqueles 5 minutos são poderosíssimos. Não tem o mesmo efeito de que você ouvir alguém ministrar a palavra para você. Tem efeito você ouvir a ministração da palavra por alguém? Tem. Mas o efeito de você ir diretamente à fonte é inigualável, irmãos. É insubstituível. Você precisa ir à fonte. Por isso me delongo tanto neste tema. Chega de desculpas para não se apoderar da fonte inesgotável de vida, a palavra. Agora sim,
Segundo subtópico do segundo tópico, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Salmo 55, verso 17. Prestemos atenção para a seguinte declaração, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6,18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, nessa imagem, traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Eu posso fazer aqui uma análise complementar acerca do que afirmou o nosso pastor Osiel Gomes, quando o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, apresenta por fim a palavra de Deus como espada do Espírito, e após ela menciona a oração, eu vejo como se fosse uma espécie de treinamento, porque que adianta você ter todas as armas, você ter todos os materiais a seu dispor e não saber como usá-los, não ter capacidade para manuseá-los? A oração, a prática da oração, ela te leva à desenvoltura, ela te dá a articulação, ela solta, na verdade, as tuas articulações espirituais. A oração, ela amplifica a tua visão. Teu relacionamento com Deus é nutrido por meio da oração. Naquele desejo que é esboçado em Eclesiastes capítulo 9, verso 8, em todo o tempo sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, a ideia que é apresentada ali é que as vestes brancas, as vestes embranquecidas, é uma vida pautada na palavra. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, veredas pautadas na palavra. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Uma vida cheia, enriquecida, adornada pela oração. O óleo visto ali é uma vida de oração. Uma vida regada de oração. Vestes embranquecidas. Uma vida pautada na palavra. É uma vida perfeita de comunhão com Deus. Porque a palavra é Deus falando conosco. A oração somos nós, respondendo ao Senhor. Na oração nós falamos com Deus, na palavra Ele nos responde. Amém? Portanto, não negligencie o hábito de orar. Ore. Em todo o tempo, ore. Eu gosto do testemunho, a narração do testemunho no livro Heróis da Fé, de George Miller. George Miller, um dos heróis da fé, ele exerceu muito bem a prática da oração. Certa feita chegaram para ele e perguntaram: quantas horas o senhor ora por dia? 5 horas? Ele disse: não, é menos. 3 horas? Ele disse: não, ainda é menos. 1 hora? Não, é menos. Menos do que 1 hora. Ele disse: eu não oro mais do que 5 minutos. Foi um espanto para quem estava ouvindo, porque um homem que exercia tamanha fé e colecionava inúmeros milagres, experiências riquíssimas com Deus, anunciar aos ouvidos de todos que orava apenas 5 minutos, foi um abalo, foi um espanto muito grande. Porém, não parou por aí, ele complementou dizendo: eu não oro mais de que 5 minutos, porém não fico mais de 5 minutos sem falar com Deus. Em todo o tempo ele estava orando, em todo o tempo ele estava buscando, em todo o tempo ele estava cavando. Não necessariamente de joelhos em virtude de suas atividades. Ele cuidava de um orfanato, né? Foram mais de 10 mil crianças, não me falha a memória, que ele tinha a sua tutela, né? Mais de 10 mil crianças. Porém, o Senhor lhe dava graça para que em 24 horas ele passasse um dia falando com Deus, 24 horas em oração, ligado com o céu. Não há desculpa para não orarmos. Não se negue
Não se negue, não negue a tua alma. O prazer da oração, o doce prazer da oração. Ore, ore, orem, orem, até que cordeiros se transformem em leões, até que homens fracos e débeis se transformem em homens robustos, fortes, sábios, sensatos. Homens habilidosos diante do Senhor são forjados pelo caráter da oração. Homens sensíveis à voz de Deus, ao falar de Deus, à presença de Deus, são homens que se jorram, que se lançam na oração. Homens quebrantados que são moldáveis. São homens que têm a prática da oração como norte para todas as suas atividades diárias. Amém? Por fim, o jejum. Terceiro subtópico do segundo tópico. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Mais uma arma que está a nosso dispor. Porém, é mais uma arma que muitos dão desculpas. Muitos dão desculpas para não fazer uso dela. Quando eu começo a fazer, me dá uma tremedeira. Eu fico com dor de cabeça. Eu não consigo, porque tem muita... O local onde eu trabalho, né? O local onde eu trabalho tem muita comida, e então eu não dou conta que isso aqui é outro. Ok, tudo bem. Se você não procurar, como nas outras armas, se você não procurar um modo de se apropriar desta arma que é necessária, pois o jejum não é para mudar Deus. O jejum não muda Deus. O jejum não expulsa demônio. O jejum é para te mudar, para você saber como provocar a Deus, para você expulsar demônios. Isso mesmo. O jejum não muda outro a não ser você mesmo, não ser aquele que pratica. Porque é um ato de humilhação. Quando você jejuma, você se humilha, você se quebra, você se lança. Você está cumprindo o que está em Tiago, capítulo 4, verso 10, e 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 6. As passagens nos falam para nos humilhar diante do Senhor, ou como está em 2 de Pedro, debaixo da onipotente mão de Deus, e no tempo certo ele vos exaltará. É que os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico. A Bíblia não apresenta este versículo. Os humilhados serão exaltados. Não existe esse versículo na Bíblia. Mas o pregador, por ser, ele fala que não é porque alguém te humilhou que Deus tem obrigação de te exaltar. Mas é quando você se humilha diante do Senhor, aí sim, o Senhor te exalta. E devo aniquilar a ideia de obrigatoriedade. Deus não é obrigado a nada, nem por ninguém. Mas quando você se humilha diante do Senhor, Salmo de número 51, verso de número 17, o salmista falou: um coração compungido e quebrantado, o Senhor não resiste. Ele não resiste. Disse o Senhor Jesus, quando os discípulos admiraram da autoridade dele e o fato deles terem horas antes tentado e não ter obtido sucesso tentando expulsar um demônio de um rapaz, o Senhor Jesus olhou para eles, quando eles, naquele momento que eles estavam todos entristecidos, atônitos e ao mesmo tempo com um turbilhão de questões na mente, o Senhor explicou para eles: a casta de demônio só sai com jejum e oração. Jejum e oração. Eu já presenciei situações de pessoas tentando expulsar um espírito maligno de alguém. Eu presenciei cenas de pessoas pegando a Bíblia e dando na cabeça do endemoniado, enquanto outros estavam cantando o hino da harpa, enquanto outros estavam lendo os salmos. Sabe, foi uma cena bem cômica. Hoje eu paro, penso, medito no quanto que aquilo também é ridículo e é uma cena recorrente. Acontece demais. Quando faltam pessoas com autoridade, que esta autoridade se obtém assim. O seu jejum, ele deve ser regado à leitura bíblica e oração.
Leitura bíblica e oração devem regar o seu jejum. Você não deve simplesmente fazer o jejum e sair andando, batendo perna pelo mundo. Salvo se você tem as suas obrigações, seus trabalhos, etc. Mas quando não, você está em casa, sentado, aí conversa, aí não, faz tudo menos falar com quem você está se humilhando. Aí é complicado, não faz sentido algum. Seu jejum precisa ser regado à leitura da palavra e à oração. E isto é o que te traz certeza que você teve sucesso na execução desta arma. O jejum, ele deve ser regado, portanto, com a palavra e a oração. Por fim, o terceiro tópico, não menos importante, para nos trazer convicção, né? Para nos trazer certeza, para nos dar ânimo e impulsionar. Que melhor exemplo nós temos na Bíblia que o nosso Senhor Jesus? Portanto, o terceiro tópico vai nos falar sobre o Senhor Jesus, nosso maior modelo. O primeiro subtópico do terceiro tópico nos diz: vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam um destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas capítulo 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do cristão. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. A única arma de ataque. A palavra de Deus. Mas não é para atacar ao teu próximo. É para atacar ao inimigo. Pois o apóstolo Paulo deixou claro em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes nas regiões do ar, as lideranças diabólicas que operam no âmbito espiritual. A palavra de Deus é para atacar, para destituir, para enfraquecer, para derrubar, para arruinar as fortalezas do inimigo. Sim, porque o adversário ele age assim. Ele semeia a contenda entre os irmãos. Buzina aqui, buzina lá. E depois vai para a plateia, o melhor lugar, assistir de camarote o resultado da sua obra. Aqueles que não estão cientes disso, que não se apercebem a isso, usam de má forma a palavra de Deus. Ela serve sim para nos orientar, para redarguir, para instruir, para exortar. Devemos isso fazer. Só que o foco principal da palavra é contra as potestades do inimigo. Não para se usar literalmente batendo na cabeça de um endemoniado. Não. É debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo que o espírito maligno sai. A autoridade esta dada a quem não se nega a fazer uso das armas. Porém, a palavra de Deus como arma, sentido como arma, não como martelo que esmiuça a pena, é uma das apresentações, martelo que esmiuça a pena, que a palavra de Deus nos apresenta, uma das formas que é apresentada, ela também é vista como lâmpada para os nossos pés. Salmo de número 119, verso 105. Então, dentre as muitas apresentações, né, para os seus devidos fins, esta, dentre elas, a arma, como espada, ela serve para trabalhar o coração iníquo, trabalhar um coração leigo, trabalhar um coração ferido, trabalhar um coração cativo, libertá-los por meio de sua autoridade,
sendo ela mais afiada do que qualquer espada dos gumes, mas em especial para combater as forças do inferno, como foi apresentado aqui. O adversário foi contra o Senhor Jesus usando a palavra. Por vezes você vai se deparar com pessoas apresentando ideias fraudulentas, ideias travestidas de ideias bíblicas, sabe? Frases que parecem ser bíblicas, mas não são. Ideias que parecem ser provenientes da Bíblia, mas não são. Sua origem demoníaca, ventos de doutrinas de demônios. Como você vai combater se não for com a palavra? Não se negue a usar a palavra. Se apodere da palavra. Vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos, pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, Pedro, aqui nós temos diversos exemplos. Pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro, ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando o local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Mateus 6,6. Queridos irmãos, tenha certeza que quando você se dispor de corpo, alma e espírito a orar, Deus vai te dar graça de uma forma, de uma maneira tão linda, de uma maneira tão gloriosa, tenha certeza disso. Que aquilo que você investir diante dele na oração, ele não vai te deixar tomar prejuízo. Ô Senhor, a oração está tão boa aqui antes de dormir, está tão boa, mas eu preciso levantar amanhã para trabalhar. Aí você corta aquele fluido, aquele fluxo, que estava tão gostoso, estava fluindo aquele momento de oração, você corta aquele momento e corre para dormir. E às vezes não consegue, porque não soube distinguir a voz que apareceu, surgiu te apresentando um problema, você não pode dar continuidade à oração, porque amanhã você vai trabalhar, amanhã você tem isso, aquilo, outro. Você não soube distinguir. Cortou o fluxo da oração. Aquele fluxo que você perdeu naquele momento, você não recupera mais. Vai fazer isso para recuperar novamente. Quando eu falo não recupera mais, naquele momento, você sente o coração apertado, que é como se fosse o amado, expressado lá em Cantares. Quando a Sulamita, ela diz que resistiu ao amado. Ah, porque já está tarde. Ah, porque eu já estou deitada. Ah, porque eu não posso me levantar. E aí ele se cansa e vai embora. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é longânimo. Longânimo quer dizer longo ânimo. O Senhor, ele não tem um ânimo eterno. Ele tem um ânimo que é longo, mas tem uma hora que ele cansa, uma hora que ele cessa, uma hora que para. Não queira experimentar a dor que se manifesta quando somos desprezados pelo Senhor. Porque desprezamos primeiro, porque resistimos à sua voz primeiro. O Senhor, ele tem sentimentos, ele é como uma pessoa. E tudo que ele deseja para conosco é se relacionar conosco. Tudo que o Senhor quer é se relacionar conosco. Não façamos assim. Não deixemos de lado aquilo que deve ter prioridade em nossas vidas. Aquilo que deve estar no centro, no pináculo em nosso viver. Não negligenciemos este privilégio. Amém? Terceiro subtópico do terceiro tópico nos fala vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejumava. Ora, ele também espera que o imitemos jejumando.
Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Jesus é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuava, como o Senhor Jesus. Que posso dizer além disso, meus irmãos? Se o nosso mestre nos deu o exemplo, ele nos deu o exemplo de dedicação à palavra, quando todas as vezes que o adversário o tentou, ele usou a palavra para rebater. Quando diversas vezes os discípulos necessitou de uma porção, e ele tinha ali a porção das Escrituras, ele verbalizava. Quando foi necessário ele explicar toda a sua obra, por vezes isto ele fez com maestria. E antes que alguém diga, não, mas o Senhor Jesus é o Senhor Jesus. Ele veio como homem e Deus, como Deus e como homem. 100% homem, 100% Deus. Ele padeceu todas as mesmas provações que eu e você atravessamos, ele venceu. Tudo isto ele venceu para que fosse justo conosco. Quando a palavra nos diz que era homem de dores, que levou sobre si todas as nossas, todo o peso das nossas iniquidades, ele passou por tudo. Foi tentado em tudo, mas ele venceu a tudo e a todos, por meio destas três armas: a palavra, a oração e o jejum. Fique com esta porção. Que Deus em Cristo te abençoe, te dando graça, para que você possa se dedicar com confiança, você possa fazer uso destas armas imprescindíveis para a conquista de tua vitória no jornada cristã. Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus. Série capaz a todos.